Até pouco tempo, a gente falava sobre a perspectiva de uma explosão do número de armas e munições nas mãos da população civil. Tratava das ações do governo que resultaram na livre circulação de armamentos de grosso calibre, que antes estavam restritos às Forças Armadas ou às polícias. Em 2019, o governo Bolsonaro ampliou a quantidade de armas e munições que podem ser compradas legalmente por colecionadores, atiradores e caçadores. Vitor tinha 43 certificados de registros de armas de fogo. Com cada um desses certificados, ele podia, por exemplo, comprar 1.000 munições por ano para cada arma de uso restrito, como o fuzil. A gente também já falou aqui mesmo no Ao Ponto sobre como o estímulo e as facilidades aos colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, foi o caminho escolhido para levar à frente a desconstrução do Estatuto do Desarmamento, aprovado lá em 2003. Em 2018, 117.400 licenças para as chamadas CACs. Aí, agora, junho de 2022, 673.800 licenças. E agora vimos os resultados disso tudo. Essas mais de 673 mil licenças significam a permissão em potencial para a compra de nada menos que 46 milhões de armas pela população civil. Em 2018, eram cerca de 3 milhões de armas autorizadas. Há mais CACs que PMs e militares em serviço. E o aumento é desacompanhado do reforço da fiscalização. A lei brasileira proíbe que uma pessoa que responde a um processo criminal ou inquérito policial seja um CAC. Casos recentes mostram falhas na fiscalização. Este mês, em Uberaba, Minas Gerais, a Polícia Federal apreendeu armas de um suspeito de pertencer a uma facção criminosa. A investigação descobriu que ele conseguiu registro de CAC, mesmo respondendo a 16 processos ou inquéritos policiais. É possível dizer que o afrouxamento da lei criou um exército de atiradores sem farda e sem distintivo? Como isso se reflete no arsenal da criminalidade? E até que ponto esse movimento também reforça a presença dos atiradores na política? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Aline Ribeiro, que acompanha de perto a flexibilização do Estatuto do Desarmamento e a atuação das facções criminosas. Fique com a gente. Aline Ribeiro, é errado a gente dizer que todas as medidas que foram adotadas ao longo do atual governo do Jair Bolsonaro conseguiram criar realmente um exército de atiradores sem farda e também sem distintivo aqui no Brasil? Olha, Maltic, se a gente for falar de contingente de CAC hoje, essa sigla, né, usada para atiradores, caçadores e colecionadores, que está tão em evidência no governo Bolsonaro, acho que não é exagero. Os CACs, eles cresceram demais ao longo do governo Bolsonaro, né? Eles eram cerca de 117 mil em 2018, né, pré-Bolsonaro, e hoje são 605 mil pessoas. Isso é literalmente mais do que o efetivo da ativa de todas as polícias militares do Brasil, de todos os estados brasileiros, que hoje somam 406 mil policiais. Bom, se a gente for somar todas as polícias que existem hoje no Brasil, militar, corpo de bombeiros, civil, perícia técnica, enfim, uma lista longa, o efetivo total da ativa é pouco maior do que o número de CACs hoje, em torno de 682 mil homens e mulheres. Se a gente for falar de Forças Armadas, então, o número fica ainda mais surpreendente. Assim, o efetivo hoje das Forças Armadas, contando Exército, Marinha, Aeronáutica, é de 356 mil pessoas. É quase metade do que tem de CAC hoje no Brasil. Então, acho que não é errado dizer isso. Agora, Aline, considerando esse contingente aí de CACs que você está mencionando e que triplicou desde 2019, dá para a gente estimar quantas armas estão potencialmente em circulação? E se a gente comparar esse número com os de 2018, qual foi o crescimento? A gente fez uma matéria recente sobre isso, Carol, com base em projeções feitas pelo Instituto Igarapé. O que o Instituto fez? Ele pegou o número de CACs hoje, que existem hoje, e multiplicou isso pela quantidade de armas permitidas para essas categorias. E o número é realmente impressionante. Hoje, o Exército poderia conceder o total de 46 milhões de permissões para aquisição de armamento só para caçadores e atiradores.
Esse número é pouco mais de 1.400 vezes maior do que a comercialização que era permitida em 2018, né, um ano antes das mudanças legais, quando girava em torno de mais ou menos 3 milhões de armas autorizadas. Se a gente for pensar em munições liberadas, né, hoje, pós flexibilização do acesso ao arsenal, é mais ainda. A venda permitida hoje é na casa de bilhões, assim, 138 bilhões de unidades, que é mais do que 1.500 vezes mais do que as 8 bilhões autorizadas naquele ano. Esses dados, eles dão uma dimensão do potencial, né, de arsenal que hoje pode estar na mão dessas pessoas, nas casas dessas pessoas, né, poderia dizer. Aline, a gente, quando fala, né, de atiradores, de armas, munições aqui no país, é impossível não falar dos CACs, porque isso acabou sendo de fato uma alternativa que se buscou para que houvesse um incremento do número de armas aqui no país. E aí, dentro desse contexto, já que os CACs acabam tendo algum tipo de facilidade para circular com arma, inclusive com arma municiada, até parece que o porte de armas já está liberado novamente no Brasil. Acontece que essa vedação, que é uma das mais importantes, lá do Estatuto do Desarmamento de 2003, de dezembro de 2003, não caiu. O porte continua proibido no Brasil. Como isso tem ocorrido? De que forma os CACs têm feito com que o porte de armas pareça que esteja legalizado no país? É verdade, né, Maltic? Pela lei federal, o porte, de fato, ele não é liberado, né? Desde o Estatuto, em 2003, passou a ser proibido. Até então, qualquer brasileiro com mais de 21 anos podia ir a bar, shopping, parque, andar com uma arma na cintura. As armas eram vendidas em lojas de departamento, como mapping, e depois do Estatuto isso foi proibido para civis, com exceção de algumas poucas categorias. O que a lei diz hoje? Pela lei federal, os CACs eles podem circular com a arma municiada só em alguns casos muito específicos, quando eles vão a um clube de tiro, uma competição, uma exposição do acervo, né, no caso dos colecionadores. E se eles forem parados no caminho, eles têm como obrigação comprovar que estão indo até esses lugares. Uma coisa que na prática realmente não funciona muito bem, porque é difícil comprovar a intenção de deslocamento de uma pessoa, né, a não ser a palavra dela. Agora, o que está acontecendo para flexibilizar ainda mais esse porte? Os armamentistas eles estão recorrendo às assembleias legislativas para tentarem aprovar leis estaduais que permitam o porte de armas. A gente mapeou recentemente pelo menos 25 projetos de leis com esse intuito e 8 leis aprovadas em estados brasileiros. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou um projeto de lei que autoriza o porte de arma para atiradores esportivos no estado. Vamos saber. E aí, em alguns desses locais, né, como Alagoas e Distrito Federal, os portes concedidos já aumentaram. Já dá para ver nas estatísticas o resultado dessas aprovações. Agora, os estados não poderiam legislar sobre esse tema, né? Você mencionou as assembleias legislativas. A própria reportagem que você escreveu trata disso. Do ponto de vista constitucional, quem trata desse assunto é a União, correto? É a União, sim. Os estados eles não podem legislar sobre isso, mas o que acontece é que esses estados, enquanto a União não se prontifica a respeito, enquanto o STF não se manifesta a respeito, eles estão aproveitando dessa brecha e concedendo porte. Até que isso caia. Então, em alguns estados já ocorreu de a lei ser contestada, né? Alguns partidos ajuizaram ações no Supremo para tentar derrubar essas leis, mas enquanto a lei está valendo, o porte está rolando. As ações chegaram ao Supremo questionando a validade dessa lei, e num dos casos, se eu não me engano, no Distrito Federal, o caso foi distribuído para o gabinete do ministro Nunes Marques, que, enfim, foi indicado à vaga pelo presidente Jair Bolsonaro e é conhecido nessa categoria como nosso amigo CAC Nunes, ou seja, a coisa está um pouco parada lá. Aline, em que medida o crime organizado tem se valido desse aumento de armas e pessoas portando armas em circulação com licença de CAC para suas ações? Vale lembrar que recentemente um membro do PCC obteve licença de CAC e o próprio Exército depois acabou cancelando essa licença, mas ele conseguiu, apesar de responder a 16 processos. É verdade, Carol. O que o crime organizado está fazendo, e não só o crime organizado, pessoas que têm antecedentes criminais
como um caso recente que ocorreu em Cascavel de um homem que esfaqueou uma outra pessoa. Ele respondia a um crime de homicídio, não só um, mas 2, ele já tinha matado uma pessoa antes. Eles estão se passando por CACs e conseguindo ter acesso a esse arsenal pesado. Isso também chamou a atenção, como você disse, do crime organizado, que hoje tem utilizado dessa brecha, né, por meio, seja falsificando documentos ou então conseguindo algum laranja para colocar no nome essas armas, para obter armas legais, né, entre aspas, e usar essas armas em crimes. E o que a gente pode dizer dessa fiscalização, não só da papelada, né, da documentação para virar CAC, mas também a fiscalização dos clubes de tiro, que aumentaram muito em número aqui no Brasil? Olha, Carol, a fiscalização tá bem longe de ser efetiva. O Exército, ele sequer compartilha o acesso dos seus sistemas com outras polícias, para verificar, por exemplo, isso que você falou, se um criminoso tem registro de CAC, ou se aquela pessoa que está tentando tirar CAC é um criminoso. O Exército simplesmente não checa. Pelas investigações recentes, dá para perceber que a própria autodeclaração, ela já é tomada como certa. Simples assim. Eu, fulano de tal, documento tal, declaro que possuo bons antecedentes e não respondo a nenhum inquérito policial ou processo criminal. Só que o problema aqui, segundo os especialistas, é que o Exército não verifica se o que está escrito na declaração é verdade. Recentemente, um juiz até declarou numa entrevista isso, né, que bastava um Google para o Exército saber que aquela pessoa tinha antecedentes criminais. O próprio Exército reconheceu recentemente, numa reportagem da Folha, que não tem detalhes dessas armas nas mãos dos CACs. A gente também já fez matéria uns anos atrás, e tem um caso curioso, que eu recebi uma tabela do Exército com dados de armas registradas por CACs. E a tabela era tão inconsistente que acho que mais de 20%, quase um quarto da tabela, se eu não me engano, que impediam a análise da tabela. E eu vou dar um exemplo mais absurdo, assim. Eles indicavam que a Adélia como um país de fabricação de algumas armas. E Terra Adélia, no caso, é um território da Antártica, onde só tem pinguim e algumas poucas pessoas. Então, assim, é bem improvável que tenha uma fábrica de armas por lá. A gente também fez uma apuração e descobriu que o Exército vem reduzindo ano a ano o orçamento destinado à fiscalização. Assim, então, enquanto explode clube de tiro, explode loja, explode número de CACs, a grana, né, colocada na fiscalização dos arsenais, ela só reduz ano a ano. Aline, vamos falar um pouquinho de personagens, né? Você já mencionou que o armamento tem alguns aliados importantes e a gente sabe que o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, lidera toda essa campanha, lidera também a construção, criação de novos CACs, de clubes de tiro pelo Brasil todo. Mas há outros personagens que ficam muitas vezes escondidos e que são bastante ilustrativos do que tem ocorrido no país. E um deles é o advogado Marcos Polon. Qual é o papel dele e por que ele é tão importante? De fato, o Polon hoje é uma das principais figuras, né, desse contexto e desse cenário. Ele, até pouco tempo, o Polon era só mais um ativista, né, um militante da causa do armamento, um técnico mesmo, que militava nas redes sociais e falava com um público muito ainda tímido, né? E ele ganhou protagonismo, se eu não me engano, em 2020, depois que ele chamou a atenção do presidente Bolsonaro no antigo cercadinho do Palácio Alvorada, né? Ele foi lá falar sobre uma questão da Polícia Federal, que ele queria que caísse, e aí o presidente olhou para ele, aos poucos ele foi se aproximando da família, e hoje ele se diz amigo e realmente tem muito, muito acesso, principalmente ao filho, ao Eduardo, ao deputado Eduardo Bolsonaro. Está com um cheirinho de pólvora no ar. É porque a gente vai conversar hoje com o doutor Marcos Polon. Tudo bem, Polon? Tudo bom, cara. Muito bom estar com você aqui. E como dá para perceber, né? A gente está aqui num ambiente... no nosso habitat natural. Um pouquinho diferente do Congresso, dos ministérios, né? Tem as armas aqui, meu Deus, coisa do demônio! E é ele, junto com o Eduardo, quem está, por exemplo, por trás dessas articulações para passar as leis de porte nas assembleias legislativas.
ele hoje preside a Associação Pró-Armas, que criou uma espécie de chancela aos pré-candidatos, né? Eles apoiam alguns pré-candidatos, alguns têm um selo mesmo pró-armas, para que eles consigam formar no Congresso uma bancada, uma espécie de geração 2.0 aí da bancada da bala. Pois é, ali no jornal Estado de São Paulo contabilizou 57 nomes ligados à Associação Pró-Armas, que devem disputar eleições esse ano em todo o país, entre eles o próprio Marcos Polon. Os especialistas com quem você conversa temem o uso desse contingente de pessoas armadas politicamente, não só nas eleições, mas também para questionar o resultado das urnas, talvez até de uma maneira mais violenta? Sem dúvida, sim. Todos os que eu ouvi até hoje temem que esse pessoal coloque em prática o que o presidente Bolsonaro defendeu naquela reunião fatídica, né, de 22 de abril, quando ele disse que queria armar toda a população, porque o povo amado jamais vai ser escravizado. Esse grupo, ele tem tentado demonstrar força, né, em algumas manifestações públicas. A mais recente delas foi agora nesse mês de julho. Eles fizeram um encontro em Brasília, que reuniu inclusive o filho do presidente. Fizeram caravanas, venderam, você podia adotar uma pessoa para mandar para Brasília. Eles estavam realmente tentando lotar ali o espaço para mostrar o poder deles publicamente. O evento, pelo que deu para sentir, não foi o que eles esperavam, mas eles reuniram um número considerável aí de pessoas. Pois é, Aline, todo esse cenário gera situações no mínimo inusitadas. Você mesma fez uma reportagem demonstrando que há uma disputa de espaço entre escolas e clubes de tiro, né? Diante de todo esse avanço sobre o qual a gente está conversando aqui. Como é que ocorre isso? Realmente tem clube de tiro, stand entrando em área de escola? Teve um caso recente no Rio Grande do Sul, que foi assim, o caso mais flagrante, né? Que uma cidade no Rio Grande do Sul teve que proibir esse clube de tiro, porque os disparos estavam atrapalhando os alunos e os professores de uma escola. O clube ficava a menos de 3 quilômetros dessa escola rural, assim, estava atrapalhando as aulas, os alunos começaram a ficar com medo, pedir para ir embora, e é muito louco, porque assim, se eu não me engano, o dado era, o Brasil tem um novo clube de tiro por dia, né, durante o governo do Bolsonaro. E a legislação para que esses clubes sejam estabelecidos, ela é muito confusa, assim, na verdade ela é quase inexistente. Fica a cargo de cada município, dependendo da lei de zoneamento de cada município, dizer se aquele clube de tiro pode ou não ser instalado naquela área. Aline, aliás, conta um pouco pra gente desse mundo dos clubes de tiro, né? Você fez, inclusive, algumas reportagens sobre isso, mostrando que virou quase um estilo de vida, né? Tem clubes, inclusive, com anuidades caríssimas, aí de mais de R$8 mil, e que parecem com hotéis de luxo, né? Vão famílias inteiras para passar fins de semana, enfim, até usaram a palavra tiroterapia em família. Carol, isso mesmo, assim, assim como nos Estados Unidos, assim, eu acho que a prática do tiro no Brasil está virando mais do que um hobby, né, está virando um estilo de vida, assim, essas pessoas vão para os clubes com as famílias, passar o fim de semana. Aqui, o mais legal desse clube mesmo é que você encontra tudo aqui. Aqui, então, a gente tem a recepção e já o despachante. Você quer tirar o seu CR, quer já comprar sua arma? Tudo isso você já faz aqui, já sai com tudo certinho. Tem clube de tiro que tem espaços de convivência, você consegue degustar charuto, beber, tomar vodka russa, que leva o nome do inventor da AK-47. Então, assim, tem chefes renomados nas cozinhas, piscina aquecida, quadras, enfim, é programa para a família toda, assim. Para alguns desses praticantes, o clube de tiro, o esporte em si, ele é visto mais do que como um esporte. Ele é visto como o que eles chamam de tiroterapia, né? Eles vão lá para desestressar, eu diria assim. Tem roteiro já pelo interior, que você pode ir visitando cidades com clubes de tiro diferentes. Enfim, a lista é longa aí de ofertas. Os especialistas, de um modo geral, como eles têm acompanhado todo esse contexto?
Existe alguma repercussão positiva em política pública de segurança com esse aumento enorme do número de pessoas armadas e também de armas em circulação, ou muito pelo contrário? Olha, Melchick, se tem alguma repercussão positiva, eu desconheço, assim. O que eu ouço de todo mundo, de todas as pessoas sérias com quem eu falo sobre o assunto, de gente que estuda isso e que conhece, é que o que existe é um temor enorme, né? Porque todas as pesquisas sólidas em segurança pública comprovam por A mais B que mais armas em circulação resulta em mais violência. Todo o armamento apreendido hoje está novo e tem até nota fiscal. De acordo com os investigadores, Vitor Furtado só conseguia comprar as armas porque ele tem licença de colecionador, atirador desportivo e caçador. E era essa a estratégia que usava para abastecer a maior facção criminosa do Estado. E o que eu acho que é triste dizer, né, mas é uma realidade, é que independentemente do resultado das eleições presidenciais, né, o desafio já está posto, assim, essas pessoas já estão aí nas ruas, armadas, essas mudanças na legislação, né, que foram muitas, fortaleceram demais essas categorias. Então, acho que o legado desse governo para a segurança pública, nesse sentido, é bem negativo. E lembrando, inclusive, que quando do Estatuto do Desarmamento, a campanha para devolução de armas, destruição de armamentos foi enorme e levou muito tempo, né? Durante muito tempo houve uma política pública para que as pessoas devolvessem as armas e agora tudo isso praticamente foi desfeito, né? Foi para estaca zero. Eu acho que teve um retrocesso muito grande, no mínimo. Aline Ribeiro, obrigada pela participação. Bom trabalho para você aí. Muito obrigado, Aline. Um grande abraço. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.